Começando oficialmente mais uma live de atendimento Seven Healings dentro do nosso projeto social Cura Sem Distância. Boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje vocês vão poder acompanhar aqui uma sessão Seven Healings completa comigo dentro do nosso projeto social, o nosso projeto Cura Sem Distância, que foi um projeto que a gente inaugurou no mês passado, em agosto, com o objetivo aqui de levar apoio emocional e físico para quem esteja precisando através do nosso método de cura, que é a Seven Healings. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos chegando, daqui a pouquinho eu vou escolher aqui alguém que esteja ao vivo nessa live para passar por uma sessão, alguém que gostaria de receber uma sessão completa aqui. Eu vou escolher e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, Gi, Cibele, Roseli, Guta, Patrícia. Boa tarde para todos vocês. Pessoal, se vocês conhecem alguém que esteja precisando aqui, esteja sofrendo com algum sintoma, seja um sintoma físico ou um sintoma emocional, já encaminha essa live para essa pessoa acompanhar aqui o atendimento e quem sabe aqui essa pessoa também pode ser escolhida. Daqui a pouquinho eu vou escolher uma pessoa para receber um atendimento completo. Então compartilhe essa live com mais pessoas e se você estiver assistindo a gravação desse atendimento, você que está assistindo também recebe os benefícios, tá? Mesmo que você esteja assistindo a live gravada. Então, o nosso grande objetivo aqui é ajudar quem mais estiver precisando através do nosso projeto social. E a gente faz questão de deixar todos os atendimentos gravados justamente porque quem assiste também recebe os benefícios. Então, a gente quer expandir esse projeto para cada vez mais pessoas, por isso que a gente faz tanta questão de deixar aqui os atendimentos também gravados lá dentro do nosso projeto social, que é o Cura Sem Distância. Quem ainda não acompanha a página do nosso projeto, depois vocês seguem lá, @Cura Sem Distância. Todos esses atendimentos sociais aqui dentro do nosso projeto, eles acontecem sempre segunda-feira ao meio-dia aqui pelo Instagram, pela minha página e também pela página da doutora Roberta Rocco, que é a criadora da Seven Healings. A gente está juntas, né, nesse projeto. Bem-vindos todos que estão chegando. Marília. Pessoal, o meu som tá bom? Confirmem para mim, por gentileza, se vocês me ouvem bem. Quem tá aí também vai colocando de onde vocês estão falando. Se tiver algum probleminha com o som, pessoal, vocês me avisem, tá? Porque aqui hoje tá chovendo, tá caindo o mundo lá fora, então tá tendo um pouquinho de oscilação aqui com a internet, com o som, mas qualquer coisa, se falhar para vocês, vocês me avisam, tá? Ótimo. Muito bom, gente. Então, ó, quem quer ser atendido, eu tô aqui com o formulário aberto, então como que vai funcionar aqui o nosso critério de seleção para você que quer participar desse atendimento? Primeiro de tudo, para você ter prioridade na seleção, a gente tem um cadastro, um formuláriozinho de cadastro simples para você preencher. Então, quem preencheu o formulário, eu estou aqui vendo o formulário, vai ter prioridade na seleção. Então, preencher aqui o formulário, estar aqui ao vivo comigo desde o começo, porque daqui a pouquinho eu vou chamar para a gente passar pela sessão. E você precisa estar aberta, disposta, disponível emocionalmente, porque a gente vai olhar aqui para você e para a sua história de vida. Então, a Seven Healings é um tratamento integrativo. A partir do sintoma que você apresenta, a gente vai trabalhar a causa para que você melhore de forma completa. Então, a gente vai estimular a sua melhora completa, olhando para a causa, mas considerando toda a sua história de vida e a conexão com as suas emoções. Então, quem quiser passar pelo atendimento, precisa estar aberto, disposta aqui emocionalmente. E um outro critério importante, você precisa permitir, autorizar a gravação e a exposição desse atendimento. Porque quando a gente finalizar aqui a live,
esse atendimento ele vai ser colocado lá dentro da página do nosso projeto, para que mais pessoas assistam ao atendimento e mais pessoas sejam beneficiadas. Então, só coloca que eu quero e preenche o formulário se você de fato está disposta emocionalmente e se você autorizar a gravação do atendimento, combinado? Então, esse é um critério importante. Guta, bem-vinda! Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, que estão aqui, quem quiser passar pela sessão, vocês vão escrever nos comentários aí. Coloca eu quero, mas o sintoma que você deseja tratar. E se você preencheu o formulário, você vai escrever preenchi, para eu saber que você preencheu, e quem escreveu preenchi vai ter prioridade na seleção. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês colocarem nos comentários, enquanto eu vou pegando aqui o formulário para verificar quem preencheu. Lembrando, gente, que é importante estar com uma boa conexão aí de internet, quem quiser ser atendido, em um lugar reservado. Vamos lá. Enquanto vocês vão colocando aí, Daniel, Patrícia, vão colocando eu quero, o que vocês gostariam de tratar e o sintoma. E se você preencheu, coloca preenchi. Vamos lá. Coloquem eu quero e o sintoma. Tô vendo aqui o cadastro, gente. Quem preencheu vai ter a prioridade aqui na seleção. Vão colocando aí eu quero. Vamos lá, eu vi aqui que essa pessoa já preencheu. Vou chamar aqui. Vou chamar a Patrícia. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Chamei a Patrícia, vamos ver se ela consegue entrar. Olá, Patrícia. Olá. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo. Espera que eu vou precisar tirar o fone. Tá me ouvindo agora ainda? Sim. Ah, agora eu tô te ouvindo. Só. Patrícia, tudo bem? Bem-vinda. Você foi escolhida aqui para passar pelo atendimento. Patrícia, você me ouve bem? Sim. Certo. Seja bem-vinda, Patrícia. Conta um pouquinho para mim se você já conhece aqui o método Seven Healings, é a primeira vez, se você já nos acompanha faz tempo, a minha doutora Roberta. É a primeira vez, eu vi dos atendimentos pelo Instagram e achei interessante e passei a seguir, né, os perfis. Uhum.
Legal, Patrícia. Então, eu vou explicar um pouquinho para você como que vai funcionar aqui o protocolo da Seven Healings, como que vai funcionar a nossa sessão. Mas antes da gente começar, você autoriza a gravação desse atendimento e a exposição depois lá dentro do nosso projeto social, tudo bem? Deixar essa sessão gravada? Sim. Perfeito. Então, o nosso grande objetivo aqui da consulta, Patrícia, é a gente, a partir do que você tiver de incômodos, de sintomas, sejam sintomas físicos ou emocionais, a gente vai estimular o tratamento da causa. A gente vai identificar de onde que pode estar vindo essa disfunção. Só um minutinho que me ouvindo no fundo, Patrícia. Você tem algum foninho, será? Porque tá dando um retorno para mim, tá difícil até de falar. Deixa eu ver se eu tenho algum fone aqui do... Eu tentei entrar pelo computador, não consegui. Se você conseguir achar o foninho, vai ser bom. Tá, só um minutinho, tá? Tudo bem, a gente aguarda. Não achei nenhum fone aqui do celular. Não? Não. Tudo bem, vamos seguir então. É que eu tô me ouvindo, mas... Eu vou tentar entrar, por enquanto eu vou tentar ir entrando pelo computador, porque eu tô no celular, né? Mas eu não tô conseguindo conexão no computador, porque pelo computador eu tenho fone. Perfeito. Você consegue... Tudo bem eu ir te explicando enquanto Sim. você vai... Tá. Sim. Então, a partir do que você tiver de sintomas, Patrícia, a gente vai localizar a causa. Que pode ser alguma causa, às vezes, física ou emocional, ou pode ter algum componente genético, tóxico, independente da origem, a gente vai estimular aqui o processo natural de recuperação do seu corpo. Então, a sessão Seven Healings, diferente de uma terapia de fala, por exemplo, onde você vem para trazer os problemas ou falar ou desabafar, a nossa sessão é totalmente diferente. Eu vou fazer uma leitura do seu corpo para identificar os bloqueios que estão te adoecendo, tanto no corpo quanto na mente. E a gente vai fazer todo esse processo de tratamento a partir da primeira sessão. Então, nessa primeira sessão, Patrícia, a sua cura ela já vai ser ativada. Esse processo já começa a partir do primeiro atendimento. Então, a sessão Seven Healings, eu falo que é como se fosse, o nosso corpo é como se fosse uma cebola. Ele é dividido em camadas. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar a primeira camadinha de conflitos, essa primeira camadinha da cebola. E aí, segunda, terceira, quarta sessão, até a gente vai aprofundando até chegar na raiz. Então, hoje você já vai poder aí ter os benefícios do desbloqueio. Então, a primeira parte da sessão, vou conversar um pouquinho com você para entender o que te incomoda. E aí, depois, a segunda parte da sessão vai ser a parte prática, onde a gente utiliza um mapa de atendimento. Sempre gosto de mostrar que o mapinha é utilizado na segunda parte do atendimento. E aqui envolve todos os nossos estudos de base, não tem nenhum vínculo religioso. Então, são todas as bases físicas, científicas, onde a gente consegue identificar pontos do corpo que estão com sobrecargas para a gente fazer a liberação e estimular o seu processo de autocura. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Patrícia, você consegue abaixar um pouquinho o volume do seu celular? Uhum. Porque aí pode ser que melhore o retorno que tá dando. Melhorou um pouquinho? Oi, vamos ver. Acho que melhorou. Ótimo. Então, para a gente dar início, Patrícia, confirma para mim, por favor, qual que é o seu nome completo? Patrícia Eide Dias Matos. De onde que você é, Patrícia? Sou de Belo Horizonte, Minas. Uhum. Qual que é a sua data de nascimento? 25/5/81. Você tá com quantos anos? 43. Aqui. Qual que é o seu estado civil? Casada. Há quanto tempo que você é casada, Patrícia? 23 anos.
Aham. Qual que é a sua profissão? Eu sou contadora. Contadora. Você considera estressante a sua profissão? Como que é para você? Alguns períodos, mas é algo que eu gosto muito, é algo que me faz bem. Mas assim, eu tenho alguns períodos, né, pela profissão, pela área, que são um pouco mais estressantes por cumprimento de datas, Uhum, mas no mais, assim, em geral é tranquilo. uhum. E você tem filhos? Tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 9 anos. Uhum. Duas meninas? Isto. E você tem irmãos, Patrícia, ou é filha Tenho única? um irmão, Ele é mais velho ou mais novo que você? ele é mais velho, Uhum. tem 45. 2 anos de diferença, né? Isso. Certo. E, Patrícia, você sabe se tem histórico de aborto na sua família, que você saiba? Não sei. E você mora com quem? Vocês são quem na sua casa? Moro com meu esposo e minhas duas filhas. Como que é a convivência entre vocês de modo geral? Ah, é super tranquilo. A gente é bem, bem família, a gente é bem. O nosso ciclo é bem pequeno, né? É mais a gente mesmo, poucos familiares, às vezes alguns encontros. Meu irmão, por exemplo, mora e eu tenho alguns parentes mais próximos que moram no interior de Minas, mas a nossa convivência aqui é super tranquila, é super harmoniosa, com as filhas também, as duas entre si também é super tranquilo, mesmo com a diferença de idade, é super tranquilo. Ótimo, muito bom. E conta um pouquinho pra mim, seu pai e sua mãe, eles são vivos? Meus pais são falecidos. Patrícia, você está com as suas mãos livres? Eu vou fazer um teste agora para avaliação da sua polaridade cerebral. E eu vou pedir para que você bata a palma como se você estivesse aplaudindo no aniversário. Pode bater. Qual mão que faz mais movimento? A direita ou a esquerda, né? A direita bate Acho que é a mais. direita. Perfeito. Esse é só um teste interno para minha avaliação, só para avaliação da sua polaridade cerebral, que não tem relação com a mão que você escreve, tá? Tá. É, de acompanhamento médico, você está fazendo tomando algum medicamento? Não, eu não tomo medicamento, mas eu faço um acompanhamento já há uns quase 4 anos. Eu faço controle de, principal é hemograma e alguns outros exames para acompanhar contagem de plaquetas e leucócitos. Mas eu Uhum, não tomo nenhum tipo de medicamento. certo. É só check-up de acompanhamento mesmo, né? Exato. Ótimo. E cirurgia, você já fez alguma? Já fiz 2 cesáreas e fiz redução de mama. Uhum, certo. Algum procedimento cirúrgico no último ano, Patrícia, ou não? Sim, esse ano eu fiz uma correção, né, da cicatriz de mama e uma retirada de glândula mamária também na axila direita. Uhum, certo. Quando que Foi em foi? Mais julho, um. Julho? julho. Uhum. E você pratica atividade física, Patrícia? Como que é essa parte? Você Não, disse? sou bem sedentária. Uhum. Você dorme bem? Como que é o seu sono? Durmo até demais. É, Tenho sim. muito sono, durmo bem. E eu tenho, assim, por esse meu problema, eu tenho uma anemia crônica, né? Então eu tenho umas fases que, assim, o sono é bem, bem pesado, o cansaço me leva a ter muito sono, sabe? Sim. E sempre já acorda cansada. Dorme, dorme e acorda cansada. Acordo assim, quanto mais eu falo que quanto mais eu durmo, mais sono eu tenho. Eu sempre acordo assim, meu sono é insaciável. Entendi. Você falou que você tem anemia crônica, é isso? Pelo fato de eu ter plaquetas baixas, né, a minha hipoplasia de medula, ela tem essa deficiência nessa produção. Então, a minha hemoglobina está ali sempre na faixa de 9, 10, que é Uhum, considerado 12, né, que não é, a partir de 12 que não é considerado a anemia, né? Então, eu uhum, tenho essa anemia aí que é biológica mesmo, que é crônica. E não uhum, tem medicamento, né? Eu não trato com medicamento, porque, segundo o hematologista, é uma disfunção mesmo da medula. Não tem medicamento que faça
melhorar essa anemia, porque reservas de ferros é tudo ok, ferritina, mas realmente a medula que não faz a produção das linhagens do sangue. Entendi. E desde quando que você tem essa disfunção? Eu descobri há uns 4 anos atrás, em 2021. Uhum, certo. E você, como que é a parte de intestino? Você vai ao banheiro todos os dias? Não, meu intestino é muito preso. Preso? Quanto tempo mais ou menos que você fica sem ir ao banheiro? Há uns 4, 5 dias. Uhum, certo. De dores físicas, você tem alguma dor, Patrícia? Não, nenhuma. Emocionalmente, como que você tá? Vamos pegar para referência a última semana. Mais para desanimada, mais para ansiosa? Como que tá o emocional? Ansiosa. Tem alguma. Vamos pegar nos últimos 30 dias. O que que tem preocupado você mais de. Às vezes questões ficam na mente, pensamento repetitivo. O que que tem tido mais de preocupação? Na verdade, assim, nos últimos 30 dias eu tenho passado por um problema com a minha cunhada, que está com um problema grave de saúde. E eu estou aí numa programação aí de organização dos 15 anos da minha filha, que vai ser em início de novembro. Então, essas duas coisas têm conflitado bastante, sabe? Tanto na ansiedade, na preocupação com essa minha cunhada. Esses dois fatos têm realmente me deixado bem ansiosa nesses últimos dias, preocupada, sabe? Bem tensa mesmo. Sim. E conta um pouquinho aqui, como que eu posso ajudar você, Patrícia? A gente pode olhar a cada sessão para ter três questões que te incomodam, uma, duas ou três. O que que você gostaria de olhar hoje na sessão? Vou pedir para você falar para mim em ordem de prioridade. Então, daquilo que mais está te incomodando para o que menos te incomoda para a gente começar. Você fala de sintomas? Isso, de sintomas, o que te incomoda para a gente tratar. O que me incomoda muito é esse cansaço físico mesmo que eu tenho dessa minha hipoplasia, né? E assim, o que que isso pode desencadear, né, para frente? Porque o que o meu médico fala é que os meus níveis de plaquetas, leucócitos não são bons, mas se continuarem nesse nível, ok. Ele até brinca, você vive daqui mais 100 anos. Mas assim, eu queria realmente, de alguma forma, tratar, né? Porque pensando aí numa vida longa, né? Para a criação das minhas filhas. Então, isso é uma coisa que de 4 anos para cá, principalmente quando eu fiz o exame, foi uma coisa que eu fiquei bastante tensa, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria, esse cansaço, né? Me deixa bastante apática às vezes, né? Então, até eu não sei se é uma desculpa, mas eu acho que leva também a postergar várias coisas, sabe? Então, assim, aí eu fico, se é o cansaço, se realmente é algo em mim que eu tô postergando mesmo, sabe? Não tenho, sei o que fazer, mas às vezes não tomo atitude, não caminho. Então é isso que realmente me incomoda. Sim. Então, você gostaria de olhar para essa parte do cansaço que envolve todo o diagnóstico da hipoplasia da medula, mas é isso que te incomoda hoje. Sim, Perfeito. E você falou que de 4 anos para cá que você descobriu, né? sim. Conta um pouquinho para mim, assim, quando você, lá de 4 anos atrás, o que estava acontecendo emocionalmente? Você consegue associar algum estresse? Como que Na foi? verdade, eu descobri porque eu ia fazer a minha cirurgia de redução mamária, uma cirurgia plástica. Inclusive, eu ia fazer uma cirurgia combinada de abdômen e mama. E eu fiz os exames de sangue, né? Eu sempre tive essa plaqueta baixa. A plaqueta baixa é uma coisa que me acompanha já tem uns. Eu lembro, assim, depois da primeira gravidez, eu já tinha as plaquetas baixas, mas leucócito não era normal. Então, eu fiz os exames, eu estava um pouquinho acima do peso, procurei uma nutricionista e ela se atentou, sabe, a essas quedas de leucócito. Ela falou, Patrícia, eu gostaria que você procurasse um hematologista, porque você pode ter um problema de cicatrização, porque a sua hemoglobina não tá legal, você tá com anemia, né? Aí procurei um hematologista, e quando ele viu meus exames, ele falou, você não vai fazer uma cirurgia de hipótese alguma. A gente precisa fazer uma investigação do porquê né, que tá tão baixo.
E aí ele pediu, né, a investigação, eu fiz a punção de medula 4 anos atrás. Uhum. E assim, o meu exame deu que, eu falo que acredito muito em Deus, muito em milagre. O meu exame deu que a minha medula, ela funciona 10%. Uma pessoa normal, ela tem 70% de medula óssea ativa. Então, Uhum. quando eu fui no consultório, eu já saí de lá com um diagnóstico assim, de transplante de medula. E aquilo me Entendi. assustou muito. Só Sim. que ele falou, olha, como eu estou te acompanhando agora, eu vou querer saber como que é, se isso está decaindo muito. E eu comecei a fazer semanal, quinzenal. Hoje já tem, depois ele mudou para mensal, agora eu fui de 3 em 3 meses, agora de 6 em 6 meses. Então ele Uhum. acompanha o seguinte, que se isso não tem queda, porque dos 4 anos para cá isso está estável, né? Uhum. Não tem caído. Ela oscila ali entre plaquetas, leucócitos, um sobe, um abaixa. Então, Uhum. assim, ele fica acompanhando, Certo. né? E isso me assustou bastante, né? Porque, assim, eu não imaginava mesmo que eu tinha alguma coisa nesse sentido. Ele até Uhum. acha que, assim, esses 10% pode ter sido uma amostra pequena que foi pega, e que não corresponde, os meus exames não correspondem a 10%. Ele fala, quem tem 10% não teria essa quantidade de plaquetas, de leucócitos que você tem. Então, assim, mas ele acha também que não é necessário, a gente não repetiu essa punção de medula, porque é algo que está instável, sabe? Não está tendo nenhuma evolução de queda nesses Entendi. níveis de exames de hemograma. Então, a gente Entendi. fica aí acompanhando Sim. Entendi. esses exames. Entendi. Entendi, E aí, Patrícia. quando eu fiz esse exame, realmente eu fiquei muito tensa, né? É um exame que sai depois de 30 dias. E eu Uhum. pensava muito, não em mim, pensava nas minhas filhas, né? Então eu Uhum. pensava assim, eu suporto qualquer coisa, igual falaram de transplante de medula e tudo, mas eu pensava muito no processo com as minhas filhas, né? É algo Uhum. que na época me deixou bem incomodada. Mas hoje, assim, não é uma coisa que eu fico assim, que me deprime, que eu fico. Não é algo que conscientemente todo dia sempre eu tô ali preocupada. É que realmente tem momentos que eu tenho essa fase de maior cansaço e isso me incomoda. Às vezes eu paro de trabalhar, eu preciso descansar mesmo, dormir ali uns 30, 40 minutos, acordar e senão para casa. Porque senão Uhum. realmente eu fico muito cansada e não consigo. Entendi, Patrícia. Então, agora, qual que vai ser o objetivo? A gente vai entrar na prática e você vai ver que eu vou te passar algumas informações de data, às vezes de forma precisa, às vezes de forma aproximada. Então, tudo que eu for te passando aqui são informações que o seu corpo vai me trazer. Então, não tem nenhum vínculo com religião, não é suposição, não é adivinhação. Por meio da técnica, eu vou fazer a leitura dos bloqueios que estão adoecendo o seu corpo e vou passar para a sua consciência essas informações e fazer o processo de liberação aqui com a própria técnica. Então, agora eu vou pedir para você, já viu uma sessão como funciona, né? Já viu um atendimento? Sim, já vi. Ótimo. Então, você está num ambiente tranquilo para a gente dar início? Sim. Então, tá bom. Deixa eu só avisar a moça que olha minha menina para não me incomodar aqui no quarto. Claro, vai lá, eu Três te aguardo e a minutinhos, gente começa. Tá tá? ótimo. Pessoal que está aí assistindo, gente, agora a gente vai começar a parte prática da Selen Healings. Então, agora é o momento em que o terapeuta, ele desliga totalmente o racional e a gente vai aqui aplicar o processo da técnica, que é o que a gente ensina lá na formação. Quem estiver aí assistindo, vai observando o atendimento, conectando com a sua história de vida. Porque quando você tem essas informações, você entra em ressonância aqui com o que está sendo trabalhado, você também que está assistindo também é tratado. Prontinho. Oi, Patrícia, vamos lá então. Vou pedir então agora para a gente começar, a gente vai fazer um relaxamento inicial. Vou pedir para você fechar um pouquinho os seus olhos. Eu vou fechar os meus olhos também. Então agora solta todo o seu corpo. Descruza os seus braços, descruza as suas pernas. Puxa o ar pelo nariz bem profundamente, solta pela boca. E quando você for soltar esse ar, solta como se estivesse soltando todas as tensões.
Solta o controle, solta as emoções. Deixa fluir agora, deixa vir o que tiver que vir. E vai trazendo esse movimento de entrega, de relaxamento, focando a sua mente no aqui e no agora. Esquece o mundo lá fora. E vai trazendo esse momento para cuidar de você. Inspira profundamente, enchendo todo o pulmão de ar e solta bem forte pela boca, como se estivesse apagando uma vela. Inspira. Isso. Mais uma vez. Perfeito. Vai voltando ao ritmo normal da sua respiração agora. Mantenha o relaxamento, mantenha os olhos fechados. A sessão é muito tranquila, não dói, não tem efeito colateral. E eu vou ficar alguns minutinhos agora em silêncio, eu vou dar início, até eu identificar a primeira memória. E quando eu encontrar a primeira memória, eu peço para você abrir os seus olhos. Tudo bem, Patrícia? Você me autoriza a começar? Sim. Peço licença, vou dar início e daqui a pouquinho eu chamo você. Eu identifiquei a primeira memória e daqui a pouquinho eu vou só buscar as informações e daqui a pouquinho eu te chamo. Ok. Patrícia, pode abrir os seus olhos. Eu identifiquei a primeira memória e eu vou te passar algumas informações aqui. Se você se lembrar, tudo bem. Se você não se lembrar, também não tem nenhum problema, porque a gente está atuando a nível inconsciente. Então, podem vir memórias antigas ou recentes, que tudo isso o nosso corpo vai registrando. Mas a primeira informação aqui que eu identifiquei foi de quando você tinha 11 anos de idade. Nesse período, você se lembra de ter passado por alguma situação? Aqui pode vir uma sensação de desânimo, de sofrimento mais em silêncio, algo que aconteceu que foi difícil de assimilar, difícil de aceitar, e que pode ter te gerado uma sensação de desproteção. É como se você se sentisse sozinha, desprotegida e tendo que resistir a alguma situação que foi difícil de assimilar, que foi difícil para você, que te demandou muita energia. Você lembra de algo quando eu te trago essa informação? O falecimento do meu pai foi nessa época, 11, 12 anos. E se vier algum tipo de emoção, deixa vir, tá? Porque aqui, com a técnica, essas emoções que ficaram presas, a gente solta. Então,
Eu tô vendo aí que tá vindo um choro, deixa vir, porque é o seu corpo limpando, tá? E agora o seu corpo tá pronto para olhar para isso. Então o seu corpo tá me mostrando que é o momento certo de curar. Então é isso que a gente está fazendo. Fecha um pouquinho os seus olhos. Deixa fluir, solta. Seu corpo liberou essa memória. E a primeira memória que vem, Patrícia, é aquilo que o corpo mais está precisando, sabe? Olhar. Vai inspirando, vai, deixa vir, não segura. Solta essa emoção, solta o choro. Eu tô identificando mais uma memória, tá? Tô só buscando as últimas informações. Você tá bem? Tô. Eu identifiquei uma outra memória aqui, Patrícia, de quando você tinha 22 anos. Nesse período, aqui pode vir uma sensação. A primeira memória também trazia um pouco esse contexto de se sentir perdida. Pode ter também alguma relação com algum processo de perda ou de separação. E a sensação de angústia. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? 22 anos, você lembra de algo? 22 anos, não. Eu não lembro exatamente se foi nessa época, mas eu tô associando aqui, com 21 anos eu me casei. E logo depois, o meu padrinho, que era antes de eu casar, eu morava com meu padrinho e a minha avó. E ele foi embora para Portugal. Foi logo depois que eu casei. Eu não lembro se eu tinha essa idade. Pode ser alguma coisa nesse sentido, sabe? Mesmo que eu já estava casada, ele estava indo, né, para outro país e tudo, e minha avó estava ficando, e só tinha eu realmente apoio para ela futuramente, como realmente aconteceu depois de alguns anos. É a única coisa que eu tô lembrando aqui de algum acontecimento mais forte, mas nada além disso. Sim. E aqui pode vir bem essa fase de mudança. Então, você falou que com 21 anos você casou, né? Isso, E teve todo esse processo. É comum de aparecer nas sessões, às vezes a adaptação do casamento, eu não sei como que sim. foi, Eu, se eu teve. demorei muito a adaptar o casamento, né? Eu Sim, falo que foi uns 6 meses mesmo para eu falar, gente, eu tô casada. A ficha não caía, sabe? sim, Né? sim. Conviver ali com outra pessoa, morar junto. Foi uma adaptação realmente. E muito nova, né? Sim, sim. E todas essas memórias, Patrícia, elas têm relação direta ou indireta com o seu cansaço, com tudo isso que a gente está olhando, tá? Então a gente vai a um tratamento bem profundo mesmo, que a gente vai limpando tudo aquilo que o seu corpo precisa para você melhorar. Você tá tranquila? Tô bem tranquila.
Então, tá bom. Pode fechar os seus olhos mais um pouquinho, vou dar sequência aqui na aplicação. Solta o controle, deixa fluir. Patrícia, pode abrir os seus olhos. Eu encontrei uma outra memória aqui. Quando você tinha 6 anos de idade, pegou aqui um período, tá? Vem de 6 anos, mas vem de 6 a 10 anos. Então, pode ser que seja um período aí de acontecimentos, mas mais puxando para os 6 anos de idade, que veio aqui mais forte. E aqui pode vir uma sensação de desvalorização, de se sentir mais sozinha. Pode ter alguma questão de ligação com o pai, uma memória que mais uma vez pode vir aqui. Como que foi a sua relação com o seu pai? Quando eu trago essa idade, vem em mente algo? Então, a minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos. Tá. E é interessante que a minha memória com meu pai, ela é do período da perda da minha mãe até a perda dele. E Uhum. eu tenho pouquíssimas memórias, sabe? Assim, de infância. Uhum. E então, assim, eu não sei te falar se nesse período existia algum conflito entre eu e meu pai. Mas é Uhum. algo que eu tenho muito implícito de que a lembrança que eu tenho dele é como se ele aparecesse na minha mente a partir da perda dela, até o momento que ele se foi. Ele Uhum. assumiu totalmente, né? Ele apareceu ali, né? Uhum. Talvez natural, né, do homem, né? Eles falam o filho é da mãe, a gente sente, né? Eu como sendo mãe, a gente sabe que a carga é maior para a mãe, mas Uhum. aí eu percebo que ele apareceu ali mais forte nesse período na minha memória, sabe? Uhum. Sim, e a sua mãe faleceu quando você tinha 8 anos, né? Que você Oito falou. anos, isso. E veio bem esse período de 6 a 10 anos, que coincide também com o período da perda dela, né? De 10 anos ali com a perda do seu pai. Então a gente está trabalhando essa questão de mais familiar mesmo, do nutrir, do ninho, sensação pode vir às vezes de ausência. E com 6 aninhos, a criança ainda absorve muito a dinâmica ali da mãe, do pai. Então a gente está trabalhando esses processos aqui. E essa é uma memória que ela traz a conotação do cansaço. Então, vem o esgotamento. Então, olha só, mesmo sendo algo que foi diagnosticado, né, há 4 anos, tem um processo mais profundo. Então, já vem um cansaço aqui, vem uma sobrecarga, sensação de pressão também pode vir dessa memória.
E a sensação de solidão no aspecto, no âmbito familiar, tá vindo aqui. E a sensação de desvalorização. Eu fiz a liberação. Como que você tá se sentindo? Tá tranquila? Tá, tranquilo. Então, tá bom. E a sua mãe, você se dava bem com ela? Como que era? Não, eu não tenho memórias. Não tem memórias. Pouquíssimas, pouquíssimas. Eu tenho relance, assim, de 2, 3 imagens, mas, assim, não tenho memória. Aham, sim. Eu vou pedir para você relaxar mais um pouquinho. Pode fechar os seus olhos. Vou verificar se tem mais alguma memória. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, bem profundo. Isso. Patrícia, pode abrir os seus olhos. Como que você tá? Você tá tranquila? Tô tranquila. No momento que eu tava inspirando, eu lembrei de uma, de uma imagem. Aí me deixei um pouco, fiquei um pouco acelerada, mas agora eu tô tranquila. Uhum. E olha só, o seu corpo ele não mostra mais memórias. O seu corpo liberou muito tranquilo aqui as informações. E eu só vou finalizar a sessão com. Eu vou pedir para você fechar um pouquinho os seus olhos e a gente vai fazer um processo de comando verbal. É um plus aqui no atendimento Seven Healings, só para otimizar o seu resultado, tudo bem? Ok. Então, feche um pouquinho os seus olhos, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E eu vou pedir para você agora, de olhos fechados, e repetindo o que eu for falando de forma bem concentrada, como se você estivesse dando um comando para o seu cérebro, tudo bem? Ok. Os conflitos que eu tive, Desculpa, eu não te ouvi. os conflitos que eu tive Os conflitos que eu tive aos meus 11 anos de idade, aos meus 11 anos de idade, no contexto do falecimento do meu pai, no contexto do falecimento do meu pai, já foram resolvidos já foram resolvidos pelo meu corpo e pelo meu cérebro. pelo meu corpo e pelo meu cérebro. O que eu vivi nos meus 6 anos de idade, O que eu vivi nos meus 6 anos de idade, me gerando cansaço, me gerando cansaço, sensação de impotência sensação de impotência e desvalorização em ambiente familiar, e desvalorização no ambiente familiar, também já passou. também já passou. Os conflitos que eu vivi aos meus 22 anos, O conflito que eu vivi aos meus 22 anos, em um contexto de mudança em um contexto de mudança e de separações, e de separações, também já foi resolvido também já foi resolvido pelo meu corpo e pelo meu cérebro. pelo meu corpo e pelo meu cérebro. Peço ao meu corpo Peço ao meu corpo a recuperação do meu cansaço a recuperação do meu cansaço e do meu sistema imunológico. e do meu sistema imunológico.
de todas as minhas células sanguíneas. de todas as minhas células sanguíneas. Tudo está bem no aqui e no agora. Não te ouvi. Tudo está bem no aqui e no agora. Tudo está bem no aqui e agora. Isso, agora eu vou pedir para você puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Mais uma vez, bem profundo. Isso. E no seu tempo você vai voltando, vai abrindo seus olhos. Quando você sentir. Como que você tá? Tô tranquilo. Tranquilo, mais leve um pouquinho? Sim. Então, tá bom. Patrícia, o que que é bem importante agora no pós-sessão? Eu sempre falo que a sessão, ela não acaba agora. Na verdade, agora é que ela vai começar. Então, a gente dá aqui o estímulo com a sessão e o seu corpo permanece em autocura pelos próximos 30 dias. Ao longo dos próximos 30 dias, vai sentindo como que você tá, né? Sabendo que a gente começou aqui um trabalho de desbloqueio profundo, vai sentindo a sua disposição. Vou pedir também para você, se você puder, daqui uma semana, me mandar uma mensagem inbox para eu saber como que você tá, como que você ficou depois dessa sessão. Mas o mais importante agora, eu falo que é soltar, solta as expectativas, porque agora é com o seu corpo. Então a gente deu o estímulo, o seu corpo agora vai trabalhar. E o que é bem importante no pós é a hidratação. Então, beber bastante água com mais frequência nos próximos 3 dias. Essa parte é tranquila para você, da Sim. hidratação? Sim. Porque se o corpo estiver desidratado, ele não consegue trabalhar na liberação, tá? Tá. E aí hoje, se vier cansaço, é normal, pode vir relaxamento, sono, no mais não tem efeito colateral. Acolhe o que vier de sensação, evitar fazer exercício físico intenso. Então, só no dia de hoje, a partir de amanhã, vida normal, tá? Deixa fluir, que agora é com o seu corpo. E muito obrigada, queria te agradecer aqui. A sua participação, com certeza, o seu atendimento já está ajudando várias outras pessoas. Obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer aqui atender você, viu, Patrícia? Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Fica com Deus, fica bem, viu? Uma boa Obrigada. semana. Obrigada Obrigada, para você também, Patrícia. para todos. Tchau, tchau. Tchau. Se você quiser colocar no xizinho, aí depois você entra de novo. Tá. E aí, gente, gostaram do atendimento? Cada atendimento é muito único, tá vendo? Olha só, a gente foi aqui olhar para um processo de cansaço, todo um diagnóstico que ela recentemente descobriu, e a gente foi ali lá para a infância dela. Provavelmente a gente pegou aqui já nessa sessão a raiz do quadro dela, envolvendo principalmente esse contexto de desvalorização familiar, que está muito associado a quadros de anemia, cansaço. Então foi muito maravilhoso, eu amei atender a Patrícia. Muito bom. Gente, semana que vem nós teremos um novo atendimento. O próximo atendimento vai ser lá no perfil da doutora Roberta Rocco. Então, quem ainda não acompanha, não segue ela, começa a seguir ela também. DRA Roberta Rocco, que a gente vai escolher mais uma pessoa aqui para passar pelo nosso atendimento social. Muito bom, fico muito feliz que vocês gostaram. Eu também amo. Gente, cada atendimento é muito único. A gente jamais racionalmente conseguiria chegar aonde a gente chegou. E tudo isso é o corpo dela que traz de informação. Então não tem suposição, adivinhação, não é nada ligado à religião. A gente consegue fazer esse processo à distância por uma das bases das Seven Healings, que é a física quântica. Então é ciência física pura. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz, gente. Muito bom. Uma ótima semana, excelente semana para todos vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e a gente vai se falando por aqui. Até a nossa próxima live, pessoal. Tchau, tchau e uma ótima semana.